possível reformular a nossa maneira de ver sobre a vida? Uma questão muito complexa também, né? Porque o homem, quando ele julga sobre a vida, ele sempre afere sobre a vida algum valor, né? A vida é boa, a vida é má, né? Interessante que no livro de Crepúsculo dos Ídolos, né, de Nietzsche, ele taxa Sócrates, né, de uma pessoa extremamente azeda, né? Porque para Sócrates ele fala bem assim que a vida não valia nada, né? Então ele parte de um princípio, como se ele fosse uma espécie de psicólogo de Sócrates, de Platão, né? Porque quando Sócrates ele fala que a vida não vale muita coisa, ele já está partindo de um sintoma. E Nietzsche ele fala muito isso, né? A pessoa quando julga a vida a partir de um sintoma, isso já mostra que a pessoa está colocando valor sobre a vida. E a vida, ela é sempre indiferente, né, do valor que damos a ela. O universo é indiferente. Não adianta você falar que o universo está conspirando a seu favor, porque ele não conspira. O universo ele é feito de pó, de vácuo, né, de poeiras, né, poeiras estelares, né? Então é muita arrogância o ser humano falar que o universo, né, conspira a favor dele, né? E essas são as frases, por exemplo, de efeito que hoje em dia escutamos, né, sobre muitos coaches, né? Eu vou ensinar você como você mudar de vida e mudando os seus pensamentos, né? Outra falácia também é dos coaches, porque o coaching é igual a você ter os mesmos problemas, né? Na vida, a única diferencial deles é que eles sabem fazer um bom marketing. Mas interessante o que a psicologia fala, né, acerca de você reformular a sua visão sobre a vida, é que em vez de você pensar sobre os conteúdos que lhe vêm à sua mente, você teria que pensar o que faz você pensar de uma determinada maneira. Porque toda vez quando você está triste ou feliz, você tem um certo padrão de pensamento. Então a pessoa, muitas vezes, quando está feliz, ela não pensa. Ela vive a experiência de felicidade. A pessoa, quando está triste, a pessoa começa a pensar sobre a tristeza. E isso vai acarretando mais infelicidade, né? Mas a questão é, se eu posso reformular a minha maneira de pensar, a psicologia ela tem um negócio muito interessante, que quando vem um certo tipo de pensamento, que seria o pensamento intrusivo, né, do qual que você pensa coisas que você não deveria pensar, você teria que se desvincular de si mesmo e olhar por que você está pensando daquela maneira. Qual o fator emocional, né, que gerou esse gatilho para você pensar dessa maneira. Então, você não tem que pensar sobre o conteúdo da mente, mas você teria que pensar acerca do que faz você pensar sobre aquela vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma natureza totalmente pessimista, é uma pessoa que tem uma natureza melancólica, né? Uma pessoa realista, né? Uma pessoa que tem caráter melancólico. Uma pessoa otimista tem a propensão de ser uma pessoa muito mais alegre, vamos dizer assim, muito mais feliz, né? Mas o interessante é que quando você está imerso por certos tipos de sentimentos, né, você está dentro de uma catexia. O que seria essa catexia? Quando você se sente mal, você remete todos os outros sentimentos negativos que você tem, que vai alimentando mais essa catexia. Por exemplo, você faz algo e se frustra. E a partir daí você começa a ter uma espécie de sintoma. Eu sou um fracasso. Então, todos os sentimentos que você teve outrora de fracasso vão se concatenando a esse sentimento. É uma espécie de catexia. Então, um pensamento negativo leva a outro pensamento negativo. E isso vai dando uma sensação maior, né, de angústia, de ansiedade, de tristeza, né? E até mesmo de pavor, né? Então, o que a psicologia faz é uma coisa muito interessante. É que você tem que olhar os sentimentos que você tem. Olhar os sentimentos que você tem
que você está fluindo naquele momento e perguntar o porquê, né? Porque nós interpretamos a realidade pelos nossos sentidos, e os nossos sentidos muitas vezes são enganosos, né? Por quê? Porque nós temos uma sensação, muitas vezes, que não é real sobre a vida, né? E a partir dessas sensações aferimos a elas sentimentos que já temos, referente aos mesmos problemas. E com isso criamos uma espécie de cobertores, um cobertor sobre o outro, né? Tem o pensamento primário, por exemplo, da experiência que você teve, e outros pensamentos em cima. Então, como que você não quisesse tirar e você não consegue. Então, você não consegue, por exemplo, lutar contra um sentimento com a razão. Porque a razão ela vai ser sempre justificada, né? O sentimento sempre vai usar a razão para justificar de modo racional porque você está tendo aquele sentimento, né? Spinoza diz que você só pode vencer uma paixão se você tiver outra paixão, né? Uma coisa muito interessante acerca disso. Mas assim, o que eu penso a respeito, né, minha simples opinião, é lógico, é que quando você, né, tiver alguma sensação que muito desagrada, que faz você ficar estritamente melancólico, é perguntar para si o porquê você está fazendo, né, esse drama por um sentimento que parece ser enorme, mas na verdade é pequeno. Porque a sensação que nós temos, ela pode ser pequena, mas a emoção que gera essa alteração fisiológica que temos, né, que aumenta essa sensação de medo, aumenta essa sensação de pavor, faz um mosquito virar uma espécie de camelo ou de elefante. Mas uma coisa muito interessante mesmo que a psicologia fala, né, e até mesmo o budismo, que é o seguinte: você teria que ser a terceira via de si, é você se desvincular de si e perguntar: por que eu estou sentindo esse sentimento? Por que esse sentimento me assola? Sabe, tentar olhar de uma maneira imparcial, tentar olhar, né, de uma maneira imparcial. Tá certo que todas as escolhas que vemos, né, todas as escolhas que fazemos, né, ela está sempre coberta por uma espécie de sensação e emoção. Mas o desafio é olhar o problema sempre a partir de fora. Porque quando você faz isso, né, você começa a ficar um pouco mais calmo, quando você começa a olhar a realidade de um simples espectador.